Bom, gente, para o nosso seminário de Bourdieu, eu estou aqui com a doutora Adeliana, ela é delegada titular da Delegacia de Mulheres, e nada mais que uma mulher delegada para responder sobre essas questões do Bourdieu, né? Então eu vou passar aqui, doutora, eu gostaria de perguntar à senhora se é comum em Governador Valadares a agressão doméstica contra mulheres, e como a senhora definiria essas agressões? Bom, acho que toda agressão é o mais forte tentando se impor sobre o mais fraco, independente do gênero, se é homem ou se é mulher. Então, no caso da violência doméstica, violência contra a mulher é a imposição mesmo do homem por ele se achar superior. E muitas vezes porque, de força principalmente, mulher e homem são bem discrepantes. É claro que tem mulheres que são bem mais fortes, mas a via de regra, a mulher é mais fraca. Então a imposição aquela dominação que o homem tem de exercer o domínio que ele necessita exercer sobre a mulher. E isso é desde os primórdios. Até Getúlio Vargas, a mulher era não votava, era relativamente incapaz. Nós começamos a ter direitos a partir de Getúlio Vargas. Então ainda existe muito a sociedade machista do homem querer se impor sobre a mulher, e muitas vezes ele se impõe pela força. É como ele consegue se impor. Certo. A senhora já atendeu alguma mulher vítima de violência psicológica? Se possível, claro, ressalvando a identidade, dá um breve relato. Via de regra, o que a gente atende aqui é violência psicológica, que seria a ameaça, a injúria, a calúnia e a difamação. A regra são essas agressões. E o que acontece? A mulher muitas vezes ela não acha que isso é uma violência. Ela acha, o homem ameaça, ela acha que aquilo é no calor da situação. E ela não vê aquilo como uma violência. E é uma violência. Então, às vezes, a grande maioria das mulheres não toma providência por isso, porque ela não acha que aquilo seja, vamos dizer, tipificado penalmente. Que ela não acredita que aquilo esteja no artigo do Código Penal. Está lá, artigo 147, crime de ameaça. Ameaçar alguém é crime. E as mulheres, elas não conseguem ver isso. Então, por isso que a divulgação é tão importante. Por isso que constantemente é importante estar na mídia, rádio, televisão, enfim, todos os meios de comunicação, elencando que existe a violência psicológica, a violência sexual. Muitas mulheres acham que são obrigadas a fazer sexo com o marido. Até o Código Civil de 1916, ele previa isso, a obrigação da Constituição Carnal, que a mulher tinha que fazer o sexo com o marido, mudou com o Código de 2002. Então, existem ainda muitos resquícios da sociedade machista. A gente está adquirindo espaço aos poucos. Tá certo. Quase já respondendo a terceira, né? Mas a senhora já entendeu algum caso de mulher que achava justo e natural as agressões sofridas? Às vezes não é justo e natural, às vezes ela não sabe que aquilo é violência. Aí quando chega aqui, que a gente conversa com ela, não, isso é violência. Então não é que ela acha aquilo natural. E tem aquela questão, mulher, nós somos movidos pelo coração. Não importa falar que é independente, a presidente do Brasil é movida pelo sentimento. O nosso sentimento fala muito mais alto, diferente de vocês homens, que são muito mais racionais. Então a mulher tem sempre em mente aquela, meu companheiro vai mudar, ele não é assim, ele é um bom homem, ele é trabalhador, ele vai mudar. Então ela vai sempre acreditando que ele vai mudar, e a mudança nunca vem. Então as mulheres, acredito que elas não pensem que ser violentada seja natural, mas elas acabam se acostumando com aquilo. E o que acontece na delegacia muitas vezes, nos casos de ameaça em que a mulher pode desistir da representação? Ela vem aqui hoje, daqui a 2, 3 dias ela desiste. Porque eu digo que o companheiro faz uma lavagem cerebral nela, que ele mostra para ela que vai mudar. Aí, durante uma semana fica mil maravilhas. E ela realmente acredita que ele vai mudar. E depois volta tudo de novo, enfim. Tá certo. Como a Delegacia de Mulher trata os casos de violência doméstica com casais do mesmo sexo? Bom, aqui a gente não atende, nós vamos atender somente mulheres. Se o casal homoafetivo for de mulheres, elas serão atendidas aqui. Casal homoafetivo de homens, Delegacia de Juizado Especial Criminal. Aí o tratamento é o mesmo. A mulher vem, olha, a minha parceira me agrediu. A gente solicita medida protetiva, procedimento padrão, igual para homem e mulher. O caso que não será atendido aqui é o homem com o parceiro homem. Esse não é atendido aqui. Entendeu? Entendi. Dentro da corporação, a senhora já presenciou discriminação contra mulheres que ocupam cargo de chefia? Discriminação não, eu acho que existe um preconceito. Eu, quando entrei na polícia há 10 anos atrás, a primeira delegacia que eu trabalhei só era eu de mulher.
E eu era mais nova. Então, a minha equipe me ensinou muito. Eu aprendi demais com ele. Mas quando eu entrei, existe aquele preconceito de acatar a ordem, de achar que eu não sabia. Igual na primeira reunião que eu fiz com a minha equipe, eu falei, olha, você sabe muito a prática. Eu trouxe até a teoria da academia de polícia. É só o que eu sei. Eu vou aprender com vocês a prática, vocês vão aprender comigo a teoria. Eu acho que vale aí uma abertura. Vamos aprender e ensinar mutuamente. Então, não seria uma discriminação, mas um preconceito. Poxa, será que ela vai saber? Será que ela vai dar conta? Aí a gente, no decorrer do nosso trabalho em conjunto, eles viram que a mulher ela tem capacidade. Nós fizemos grandes operações. Eu trabalhei à frente da delegacia de homicídios em Patinga, trabalhei na corregedoria da polícia. E o mercado, não digo mercado, mas os cargos na Polícia Civil, hoje em dia tem muita mulher. Então não adianta discriminar, porque a mulher está ali. Ou você vai ter ela como sua parceira de trabalho, ou você vai ter ela como sua inimiga. Eu acho que é muito melhor ter ela como sua parceira. Isso. Então é isso. Tá certo. Como essa questão é tratada dentro da instituição Polícia Civil? Alguma iniciativa em tentar diminuir ou, de alguma forma, combater essa diferenciação entre os sexos? Quando eu estava na Cadepol, eu lembro que a diretora sempre comentava que policial não tem sexo, é assexuado, não tem homem ou mulher. É impossível falar que isso é verdade. Igual, quando a gente sai em operação, vocês homens, naturalmente, vocês têm aquela necessidade de proteção. Então, eu saio numa operação com, vamos supor, nas nossas operações que eu já tive, com 15, 20 homens para cumprir mandado de busca e apreensão, mandado de prisão. Automaticamente vai ficar um homem do seu lado, toda vez, sem pedir. Mas é aquela coisa da proteção que os homens têm, que vocês homens têm. Então, eu não acredito que tem uma necessidade da corporação intervir nisso. A partir do momento em que há respeito entre os colegas, né, homens e mulheres, cada um exercendo o seu papel, a corporação não precisa intervir, porque o trabalho flui. Tem essa questão da mulher ser vista como sexo frágil e o homem ser visto como protetor. Então ele vai proteger. Igual nas operações que eu saía, sempre ficava alguém lá do meu lado. Eu precisava não, eu estava com colete balístico, graças a Deus sei atirar muito bem. Não tinha necessidade dele estar ali, mas instintivamente o macho, vamos dizer, ele protege a fêmea, independente de em que momento esteja. Entendeu? Então eu nunca vi na Polícia Civil qualquer interferência no sentido de vamos dizer, uma capacitação do sexo masculino para eles aceitarem o sexo feminino. Eu desconheço qualquer tipo de programa nesse sentido. A senhora já sofreu preconceito por ser delegada de polícia? Igual eu te falei, mas teve um episódio alguma piada? Já teve um episódio muito emblemático. Não tinha 2 meses que eu estava à frente da delegacia, a primeira delegacia que eu trabalhei, e chegou um senhor já de idade, eu estava encostada no balcão, conversando com a minha equipe, e ele chegou e falou assim, eu queria falar com o delegado. Aí o meu escrivão falou assim, ela é a delegada. Aí ele virou para mim e disse, não, mas eu queria falar com o delegado. Eu falei assim, olha meu senhor, aqui só tem um delegado, sou eu. Ele falou assim, mas eu queria conversar com um homem. Eu falei assim, olha, então o senhor vai ter que ir até a delegacia regional, porque aqui nessa delegacia só tem eu. Aí a equipe conversou com ele um pouquinho e acabou que ele conversou comigo. Mas eu acho que é mais da questão, não é nem preconceito, é a idade. O senhor devia ter uns 80, 90 anos. E via aquele cargo, porque por mais, ainda existe isso. Quando você chega numa delegacia, está mudando, claro. Você espera encontrar uma pessoa carrancuda, mais truculenta lá. E hoje em dia, só que Valadares, acho que são 6 delegados, 6 ou 7 delegados. Então, você chega no plantão, você chega para ser atendido na delegacia de trânsito, e tem uma mulher lá para te atender. Então, eu acho que causa um certo impacto. É claro que isso está mudando, graças a Deus. Mas preconceito, assim, grave nunca teve, não. Tá certo. E a última pergunta, como a senhora vê a questão do feminismo no Brasil? Bom, feminismo, eu não sou feminista. Eu particularmente, eu acho que a mulher, é claro que a mulher tem que conquistar seu ambiente de trabalho, mas eu acho que a mulher tem que estar sempre protegida. Eu sempre brinco que a gente foi feita da costela. A gente está ali debaixo, na proteção. Eu acho interessante as mulheres que brigam, que querem direitos, que ocupam o mercado de trabalho, que estão à frente do mercado de trabalho. Inclusive os ambientes chefiados por mulheres são mais tranquilos de trabalhar. Mas eu acho que
tem que ter um suporte masculino. Eu sou dessa visão meio careta, de que por mais que a mulher ela adquira o mercado de trabalho, ela tem que ter um amparo, seja um companheiro, seja um parceiro, ou seja um chefe imediato. É o suporte. É porque eu acho que vocês, igual eu falei no início, os homens eles são muito racionais. As mulheres são muito mais emotivas. Então, eu acho que a racionalidade e a emoção tem que andar lado a lado. Sabe? Então, admiro muito as mulheres, não sou feminista, muito pelo contrário. Eu gosto do ambiente que eu trabalho, gosto, mas eu brinco que na minha casa, meu marido, a última palavra do meu marido não é sim, senhora. Porque aquela questão, é o cuidado mesmo. Acho que a mulher precisa disso. É muito bom chefiar uma delegacia, é muito bom trabalhar com a equipe, ter o respeito das pessoas, mas eu acho que a mulher ela pode fazer tudo isso sem perder aquela sensibilidade, sem deixar de lado um pouco a fragilidade que é inerente à mulher. Mesmo porque se ela perde isso, ela acaba se equiparando muito ao homem e isso não é bom. Eu acho que quando fomos feitos homem e mulher, tinha um propósito para isso. Entendeu? Eu sou fã do movimento, acho que as mulheres têm que estar à frente, as mulheres têm que buscar o seu espaço no mundo. Não tem disso de que tem que estar andando atrás do homem, não. Andem sempre lado a lado, que eu acho que a gente caminha melhor. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço, o prazer foi pelo meu. tempo, viu? Precisando à sua disposição. Tá bom, obrigado. O artigo de Pierre Bourdieu, ele vai apresentar a dominação masculina, né? Ele coloca como a dominação dos homens sobre as mulheres, ela permeia toda a sociedade e ela é reproduzida em todo o tecido social, em toda a estrutura social, está impregnada por essa dominação. Nas diferenciações que são feitas nos locais de trabalho, na questão do masculino e feminino. Bourdieu ele apresenta que essas diferenças objetivas, né, do mundo, elas são trazidas nessa construção social da dominação. Como uma mulher sendo o sexo frágil, né, aquela mais fraca, portanto negativo, e o homem como aquele que é positivo, por ser o forte. Essas estruturas elas são carregadas e são utilizadas na construção desse modelo, dessa estrutura de dominação. Ele apresenta também como as mulheres, né, são induzidas, são levadas a reproduzir e a se colocarem de forma submissa nessa estrutura de dominação. Outro ponto importante que ele ressalta é a questão dos papéis que são atribuídos à mulher, sempre de segundo nível, de submissão, de estar sempre em um plano abaixo do homem, que deve ocupar o topo de toda questão social, de toda classe que tiver. A questão do homem, do masculino, é tratado quase como uma nobreza. Seria um atributo natural do homem ser aquele que domina, ser aquele que cuida, ser aquele que cerca a mulher de cuidados pela fraqueza, e não só física, mas também nos fatores psicológicos, como o homem sendo aquele que tem a razão, aquele que tem o saber, e a mulher aquela que é fraca das emoções, né? É fácil constatar isso, né, na sociedade patriarcal, como diria Bourdieu, né, nas suas considerações feitas no trabalho, da mulher que reproduz justamente isso. O interessante que nós vemos é uma notícia, né, da ministra Carmen Lúcia, quando ela estava ali com Rosa Weber, a corte estava reunida, estava se voltando sobre algo e estavam ali nas discussões o ministro Lewandowski e o Luiz Fux. E em determinado momento o ministro Luiz Fux, né, era um momento de Rosa Weber pronunciar o voto dela, ele tomou a palavra e disse que concedia a ela a palavra para fazer o voto dela. A ministra Carmen Lúcia, que presidia a sessão,
na hora interveio, né, e perguntou como ele, com que autorização ele concedia a palavra, né, para votar, sendo que era a vez dela pronunciar e de que ele não teria autorização para fazer aquilo. O engraçado não, né, o lamentável é que o ministro, quando disse a frase que estaria concedendo o voto, ele expressou risos, né, de forma a debochar da ministra Weber Rosa. E a ministra Carmen Lúcia, ela fez ali manifesto uma pesquisa em que os tribunais tribunais constitucionais onde há mulheres, essas mulheres são aparteadas 18 vezes mais do que os ministros masculinos. O texto de Jaqueline Senhoreto é a constatação que ela faz de um trabalho de campo realizado, onde estava sendo feito a implantação de centros de integração à cidadania. Eram unidades da justiça que estavam sendo implantadas nas periferias. E é interessante porque a autora ela começa a analisar ali duas perspectivas interessantes, uma mais liberal e uma mais esquerda, né, da implantação dessas unidades. A periferia como ali um limite, né, moral, não só físico, mas moral da sociedade, onde a visão da periferia seria o local onde está o traficante, onde está o nascedor da violência. E, numa perspectiva liberal, a implantação dessas unidades implicaria no controle, né, na ordem social, já que aquele lugar ali é o lugar onde nasce o crime, onde nasce a desigualdade, a violência, né? E, numa perspectiva mais esquerda, a implantação implica na integração, na inclusão dessas pessoas excluídas da sociedade. A própria implantação de prédios, né, nesses lugares teve que obedecer algumas questões peculiares, a suntuosidade de prédios vistas nos grandes centros foram abandonadas essa questão porque isso poderia distanciar essas pessoas. É interessante também uma constatação que ela faz, que no corpo instituidor, juízes, promotores e embargadores deste projeto, eles fizeram visitas nesses lugares e ficaram perplexos de identificar ali que as pessoas não sabiam diferenciar entre os juízes, promotores, as suas atribuições e tudo. É interessante essa perplexidade deles, uma vez que são agentes públicos, são formados para isso e, no entanto, desconhecem a própria ignorância do povo que servem, né? É inadmissível ver magistrados desconhecerem a população que servem, a carência, as necessidades. No texto de Maria Glória Bonelli, nós vamos ver aí o contraste entre o ideário de profissionalismo que existe pelo Tribunal de São Paulo e a Associação dos Juízes para a Democracia. É possível observar a divergência, né? À medida ali que eles vão, através das revistas e periódicos, fazer constatações de como é reproduzido entre os juízes esses ideários de profissionalismo. Ela identifica ali no Tribunal de São Paulo, através dos artigos, que há uma valorização do meio dos juízes, né, até a apresentação de novos magistrados. Um desembargador ele faz um pronunciamento onde ele diz que aqueles que ingressam na magistratura, né, se diferenciam dos cidadãos comuns e por isso eles não podem expressar de forma política ou religiosa mais, dando alguma conotação
de exclusão política, né? Devem ser técnicos. E você já observa nos jornais, nas publicações da Associação de Juízes para a Democracia, um certo ativismo, né? Uma certa luta na promoção, no apontamento de dificuldades, né? A críticas tecidas, né? Contra instituições, contra movimentos financeiros que, de certa forma, desregulam a coesão social, diminui a possibilidade da igualdade. Ela apresenta também ali as 4 formas, né? A forma biográfica para os outros, a relacional para os outros, e a relacional para si, e por último, a biografia para si. Bom, no texto de Luiz Felipe Miguel, nós vamos encontrar o autor tratando sobre Pierre Bourdieu, né, a forma como ele é criticado pelo marcante pessimismo, né, na política e na sua obra como um todo. E ele trabalha os aspectos da dominação e a reprodução dessa dominação, de como os indivíduos são imbuídos a aceitar essa hierarquia da estrutura social, permanecer nelas e assimilar a cada momento como natural. Podemos citar o exemplo das domésticas, né? Nós tivemos até recente nas manifestações algo muito expressivo, né? As pessoas iam para as supostas manifestações, levavam as suas empregadas, né? Vamos usar o termo como ele é tratado de forma pejorativa, para cuidar das suas crianças enquanto elas protestavam, né? E elas se comportavam como tal porque esse é o papel atribuído na hierarquia social estabelecida. Essa reprodução, ela é aceita pelos indivíduos dominados, né? Ela é reproduzida nos seus comportamentos, nos seus hábitos, como o lugar reservado para ela. Ela não pode comer a mesma comida que os seus patrões. Ela, por exemplo, deve usar uma roupa neutra ou padrão que se comporte a ela como um empregado, uma pessoa inferior. Também tem o caso dos alunos de uma escola de São Paulo que fizeram uma brincadeira, se é que a gente pode chamar aquilo de brincadeira, de muito mau gosto, onde eles se vestiram, né? Se vestiram de profissões, representando profissões que eles consideravam menores, né? Com o slogan, se der tudo errado, eu consigo um emprego nisso. E aí havia lá uma aluna de faxineira, outro aluno com a roupa de um funcionário de uma lanchonete, né? E é bem caracterizando isso, né? A questão dos dominantes, né? Exercendo a sua dominação, a reprodução daquilo. Mostra todo um esvaziamento, né, da cultura. E também ele mostra no seu texto como esse dominado ele não tem acesso a esse capital cultural. Ele fica distante porque o mundo que lhe é oferecido, né, a distância na hierarquia não permite isso a ele. Isso é bem comum para nós aqui, principalmente. A gente se encontra muito com alunos dessa situação que vieram de situação financeira muito restrita e tiveram muita dificuldade de ter acessos, né, a algumas questões, alguns bens culturais que aqueles mais abastados tiveram com bastante tranquilidade. É isso. Bom, fazendo agora uma relação com a entrevista que foi feita com a doutora Adeliana, a delegada, quando ela faz a seguinte referência em que as mulheres que sofrem essas agressões, muitas das vezes elas sabem que estão sendo agredidas, mas elas acham não natural
mais aceitável, né? Elas se conformam com o fim de salvar os seus relacionamentos. Mostra muito do que Bourdieu fala sobre a dominação, como ela é reproduzida pelos dominados, né? No caso das mulheres, mesmo às vezes identificando que essa dominação ela se dá até mesmo de forma violenta, né? Bem diferente daquela simbólica que dissemos, onde as atitudes, né, as expressões, mesmo involuntárias, demonstram, reproduzir essa dominação. No caso ali, as mulheres que sofrem agressão, muitas das vezes, elas aceitam aquele tipo de situação para, por fim, dar manutenção ao relacionamento, à vida, às vezes por causa dos filhos. Mostra muito bem claro aí essa questão dos dominados, né, aceitar. Até porque essas mulheres, como Bourdieu mesmo constata, né, elas se verem imbuídas de aceitar a situação pela pressão social, até mesmo que sofrem, né. Cada vez menos, mas a mulher que era separada e tinha filhos era muito mal vista, era uma mulher desamparada, não tinha um marido para protegê-los e tudo. Inclusive essa questão da proteção, na entrevista também a doutora demarca, quero dizer, quando ela sai em operações e tudo, involuntariamente alguns homens eles se aproximam com aquele espírito de proteção que parece ser natural do homem, mas Bourdieu ele aponta, né, no seu trabalho que isso é construído socialmente e é embutido nesses homens, é imbuído neles esse comportamento de se colocar como aquele que protege.